Deus, nosso Pai amado, nosso coração está cheio de alegria, cheio de gratidão. A alegria vem primeiro do Senhor, mas também das tuas dádivas preciosas, cheias de graça e bondade para a vida de cada um de nós, e agora de modo especial, por esta vida que o Senhor acrescentou a este casal, a esta família, a esta comunidade. Pai, o nascimento dela tem sido testificado de várias maneiras, como uma intervenção milagrosa, sobrenatural do Senhor, por tua vontade e pelos meios que o Senhor mesmo escolheu. O Senhor a deu a esta família e nós te louvamos, te bendizemos, nos alegramos em ti, ó Deus, exaltado mesmo seja o teu nome, porque o Senhor é Deus que faz as suas obras e ninguém pode impedi-las. E Pai, nos alegramos na tua presença e damos a glória ao teu nome. Ao mesmo tempo, Pai, com alegria, entregamos a vida preciosa deste bebê tão pequenininho, mas tão amado e conhecido pelo Senhor, antes da fundação do mundo. Para vir nascer nesta família, nesta época, para ser aqui também alguém que recebe o teu amor, o amor salvador em Cristo Jesus. E oramos desde já, Pai, que o teu amor possa envolvê-la no crescimento físico, mental, espiritual, social, e que ela possa vir, Senhor, a crescer, desenvolver, sabendo quem é o seu Criador e quem é o seu Pai, em Cristo, o seu Salvador. Abençoa, Pai, os seus pais, que sejam sábios, perseverantes, alegres, abundantes nesse ministério de treinar os seus filhos. E guarda-os, ó Deus, de todo mal. Livra, Senhor, essa pequena, dá-lhe boa saúde e dá sabedoria a essa família. E, Pai, recebe mais uma vez a nossa gratidão. Essa menina, essa criança, hoje tão frágil, possa crescer e ser uma testemunha gloriosa num mundo tão desorientado, sem rumo, sem direção, possa ser, Pai, uma luz que brilha, aponta para o seu Criador. Deus, derrama bênção e graça sobre ela de toda a sorte. Entregamos, Pai, e consagramos esta vida preciosa ao Senhor, em nome de Jesus, o que morreu e ressuscitou, para hoje podermos estar aqui, celebrando a vida, adorando o Senhor em espírito e em verdade. É no nome poderoso dele que nós oramos e pedimos. Amém. 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 Obrigado. Lídia apresentada à família. Amém. Vamos louvar? Amém. Qual vai ser a primeira? Mateus, renova. Renova-me. Quem souber canta com a gente, é o corinho. Escuta na frente.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. A gente vai cantar uma canção agora, o Espírito de Deus está aqui, mas eu queria ler com os irmãos um texto que Deus colocou no meu coração mais cedo hoje. E está num livro que nós estudamos muito há 2 anos atrás, há 2 anos atrás, o livro de Hebreus. Os irmãos lembram, nós estudamos todo o livro, e o livro fala da supremacia do nosso Senhor, supremacia de Jesus Cristo, em diversos aspectos. No primeiro capítulo do livro, ele fala da supremacia de Cristo, da sua mensagem sobre os anjos, que no entendimento do autor de Hebreus havia entregado os profetas do passado as revelações, e eles negligenciaram. E porque eles negligenciaram, eles sofreram a consequência. E no capítulo 2, o autor, fazendo a referência à supremacia de Cristo, ele vai fazer essa mesma comparação. Então começa assim o capítulo 2 de Hebreus, o verso 1. Eu vou ler só até o verso 3. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelas que a ouviram. Essa palavra aqui do autor de Hebreus, ela não é para aqueles que não conhecem a Cristo. Porque aqueles que estão alienados de Deus, eles não fazem ideia que estão necessitando de uma salvação. Quando a gente faz a pergunta, como escaparemos se negligenciarmos essa salvação, pressupõe-se que nós precisamos de um escape. Então, muitas vezes, quem está no mundo não tem a noção, é alienado em relação ao que a gente está falando. Que escape é esse? Do que nós precisamos? Mas o crente deveria ter a noção. O crente deveria ter o entendimento de que a única vida possível, plena, completa, é em Cristo. A partir de Cristo, apartado dele, afastado dele, nós estamos debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus vai vir. Então aqui, o autor de Hebreus, ele levanta essa questão para o crente. Estamos nós, em alguma medida, negligenciando essa salvação que temos em Cristo Jesus? Por que ele levanta isso? E esse é o detalhe que eu quero trazer para os irmãos hoje. O autor de Hebreus levanta essa preocupação porque aqueles que tiveram uma grande salvação no passado também negligenciaram. O povo de Israel, quando foi tirado do Egito, foi tirado com a mão poderosa de Deus. Eles se encontraram numa situação onde o mar estava à sua frente e todo o Egito, o Faraó, atrás deles. E o mar se abriu de forma milagrosa e eles escaparam. Houve uma grande salvação. Mas esse povo que escapou nessa grande salvação, logo depois, já estava questionando a Deus e querendo voltar para o período de cativeiro. Então aquele povo negligenciou essa grande salvação. E o autor de Hebreus, com essa preocupação, ele traz para nós hoje. E nós que temos a Cristo, que nos resgata da ira de Deus, do inferno. Nós temos a salvação nele. Estamos nós respondendo com a nossa vida
a essa grande salvação. Que Deus abençoe essa noite, que com essa canção que a gente vai cantar, que fala do Espírito de Deus estando em nós, ministrando graça aos nossos corações, nos purificando, trazendo salvação para aqueles que tanto precisam, né? Que a gente reflita nas nossas vidas, como temos vivido. Temos um ano pela frente, 2023, um novo ano. Estamos vivendo como aqueles que regozijam nessa grande salvação que é Cristo Jesus? Ou ainda estamos olhando para o Egito e querendo voltar como aqueles que rejeitaram? Que Deus abençoe, tá? Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva a minha sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva a minha sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva a minha sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Essa tem que ser a vida do crente. Uma vez que a gente reconhece essa grande salvação em Cristo Jesus, a nossa vida deveria ser uma vida de eterna adoração. Uma vida de adoração, de louvor, de exaltação daquele que pelo sangue precioso nos resgatou para a sua glória. Deus, Senhor, obrigado, Pai, e perdoa as nossas falhas, Senhor. Não permita que nas nossas vidas, Pai, olhemos para o Egito
Não permita que, diante dessa salvação maravilhosa que temos em Cristo, nós percamos um momento da nossa vida, Pai, em não te adorar, em não te glorificar, em não te servir. Pai, a nossa carne nos derruba a cada momento, mas nós cremos no poder do Teu Santo Espírito para nos levantar a cada segundo, Pai, e render louvores, te adorando, Pai, te exaltando, compartilhando o amor de Cristo com os nossos irmãos. Usa a vida de cada um aqui, Senhor. Usa essa noite como uma noite de renovo, uma noite de inspiração que vem do Teu Santo Espírito, para que possamos sair daqui, ó Pai, com um renovo de vida em Cristo Jesus. Renova-nos, Pai, porque o Teu Espírito está aqui. Nós sabemos, Pai, nós temos confiança de que Tu tens trabalhado em nós e Tu és fiel para completar essa obra até o fim, até aquele dia grandioso, onde Tu nos chamará para lutar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, pois que esperamos, Jesus convidando, convida-te, sim, a mim. Oh, não desprezes, mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Amém. Amém. Vou chamar o irmão Regis, que vai trazer isso tudo pra gente. Os pequenos vão com a tia Ju, né? Então, os grandes ficam com o Regis. Peço desculpas aos irmãos para fazer uma pequena interrupção nessa atmosfera de comunhão que o Senhor já nos está proporcionando, mas só queria nos encorajar por um aspecto prático aqui do nosso reunir, que aconteceu já 2 vezes no ano passado, de entrar uma pessoa desconhecida e a gente não sabe se foi do Senhor ou se foi do inimigo do Senhor, as pessoas que entraram.
E o encorajamento que eu quero fazer é que a gente esteja alerta, porque o Senhor deseja nos dar algo precioso da sua vida, do seu caráter, nos dá um momento de comunhão com Ele, nos dá algo que contará para a eternidade nesses tempos, desde quando nós chegamos aqui. Então, o meu encorajamento para nós é que a gente esteja alerta ao mesmo tempo dessa batalha espiritual, porque o inimigo não quer isso, ele quer o contrário, ele quer interromper, ele quer distrair. Então, especialmente para os irmãos, eu peço que estejam atentos e se alguém bater a porta, talvez seja mais prudente que a gente saia e veja qual a necessidade da pessoa antes que ela entre aqui. Nós temos muitas crianças, né, que possamos guardar as crianças, as nossas irmãs, e não dar nenhuma brecha para o inimigo. Mas se for do Senhor, então, que seja bem-vindo a pessoa, né? E ainda que falharmos, o Senhor também nos guarda. Mas fica esse encorajamento para nós. No capítulo 10 do Evangelho de João, que foi o último capítulo que nós estudamos, nós passamos pelos versículos que nos lembraram desse falar do Senhor com as suas ovelhas. Então, o Senhor trouxe ao nosso coração o desejo de considerarmos juntos um pouco sobre esse assunto do ouvir a voz de Deus. E, mais especificamente, o discernir a voz de Deus. Distinguir a voz do Senhor em meio a tantas vozes, a tantos barulhos internos e externos. E o encargo também foi mais específico no que diz respeito aos propósitos de Deus na nossa vida, em contraste com o propósito eterno de Deus, né? Os pontos que eu trouxe para os irmãos não foi focando no grande propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, né? Que é apresentado para nós em Efésios, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o propósito eterno de Deus. Sempre esteve no coração do Pai, entregar tudo ao Filho. Sempre esteve no coração do Filho, agradar ao Pai. Então, esse é o propósito eterno. Mas esses pontos que nós temos considerado são pontos que são para nossa ajuda para entendermos das decisões que nós tomamos na nossa vida para os propósitos menores, por assim dizer. Os propósitos que vão cooperar para esse propósito eterno, né? Casamento, onde vamos trabalhar, essas decisões, né? Que vão concorrer para que a nossa vida vá em direção a esse propósito eterno de Cristo ser exaltado em nós. O nosso cabeça ser exaltado no seu corpo. E nós também compartilhamos que são necessários para nós, são necessários dois posicionamentos, né? São 2 pontos negativos, mas que são de extrema necessidade que nós atentemos e nós nos posicionemos. O primeiro deles é nós reconhecermos que somos falhos no ouvir, somos limitados no ouvir. Porque se nós acharmos que nós ouvimos perfeitamente, se ousarmos achar que somos como o filho, que tem o perfeito ouvido, que ouve perfeitamente e obedece perfeitamente, então isso não será verdade, necessariamente. E se não é verdade, o nome disso é soberba. Nós seremos soberbos diante de Deus se nós afirmarmos que nós temos um ouvido perfeitamente afinado ao falar do Pai, ao falar de Deus. E a palavra diz que Ele resiste aos soberbos. Mas, se nós humildemente nos achegamos diante dele, reconhecendo nossa limitação e falha, confusão por causa da carne que temos ainda, então a continuação do versículo diz: mas ele concede graça aos humildes. E o segundo ponto que é necessário é que nós, se temos em alguma medida reconhecido que somos falhos, e então nos dispomos a ouvir e aprender a ouvir,
Então, que não limitemos, que não sejamos tendenciosos. Isso eu aceito ouvir, mas isso eu não aceito ouvir. Né? Mas que estejamos abertos para o Senhor falar sobre o que Ele quiser na nossa vida. Que Ele possa colocar os dedos, que Ele possa entrar em qualquer cômodo da nossa vida e falar conosco. Quais são os pensamentos dele sobre nós? E se não for assim, irmão, nós seremos como mendigos pedindo esmolas com um prato de ouro nas mãos, assentado numa pilha de tesouros. Essa é a imagem, por quê? Porque algo nos foi dado precioso, mas a gente não está aproveitando. Nos foi dado o Espírito Santo, mas nós estamos rejeitando ouvir completamente. Nós ouvimos só um pouco, nós nos contentamos com um pouco. E o Senhor quer falar muito mais. E o falar dele é salvador. Então, se nós bloqueamos, se nós limitamos, tampamos os nossos ouvidos para o falar deles, do Senhor, nós continuamos numa situação de miséria. Ganhamos um pouquinho e ficamos desnutridos, não avançamos. Então, precisamos dispor completamente, integralmente o nosso coração para tudo que o Senhor quiser nos dizer. E hoje eu queria acrescentar um terceiro ponto, que é um ponto dessa vez negativo, positivo, né? Tivemos esses dois não e agora um sim. E é desejarmos ardentemente ouvir essa voz, nos apressarmos a dispor os nossos ouvidos para o falar do Senhor. Eu quero ler os textos com os irmãos a respeito disso, mas antes vamos pegar o nosso maior tesouro material nessa terra, a palavra do Senhor, e abrir no capítulo 10 de João para nós lermos novamente esses versículos chaves desse assunto. É só o versículo 3 que eu quero ler com os irmãos. O 2 e o 3. João 10, 2 e 3. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então esse é o nosso desejo. Ouvirmos a voz do Senhor, crescermos, amadurecermos nesse ouvir, identificarmos o falar dele em meio a tantos barulhos e então sermos conduzidos por ele. Mais um texto em Samuel, 1 Samuel, texto muito conhecido dos irmãos, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 10. Que é um versículo que já mostra o primeiro ponto negativo, a nossa falha no ouvir. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Várias vezes ele chamou. Né? E dessa vez Samuel ouviu: Samuel, Samuel. Este respondeu: falo, porque o teu servo ouve. Então gostaria de orar mais uma vez com os irmãos e clamar ao Senhor por esse coração, igual de Samuel. Amado Pai, obrigado pela oportunidade de abrirmos, de tocarmos nesse tesouro, Senhor, que o Senhor cuidou, preservou até os dias de hoje, para que tenhamos em nossas mãos. E o temos, Senhor, não em escassez, Senhor. Temos livre acesso à Tua Palavra, podemos reunir aqui, Senhor. Muito obrigado por esse grande privilégio, Senhor. Queremos entesourar, Senhor, essas palavras preciosas em nossos corações, para que se vierem dias difíceis, Senhor, onde haja escassez, Senhor, da Tua Palavra, ela habite ricamente em nossos corações, Senhor, e possamos fluir, Senhor, uns para os outros, nos alimentar e continuar sendo testemunhas Tuas, Senhor. Senhor, nós queremos ouvir a voz do Teu bendito Filho, que é doce e agradável, Senhor. Queremos ouvir a voz dele, Senhor, e adorá-lo, obedecê-lo, Senhor, atendê-lo. Apressadamente, Senhor, queremos nos voltar para ele nessa noite. O Senhor já tem falado, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue, Senhor, agora falando através da Tua Palavra, Senhor, aos nossos corações. Nos guarde, Senhor, nos guarde de nós mesmos, nos guarde do Teu inimigo, Senhor, guarde esse ambiente. Nos dê, Senhor, uma atmosfera realmente de amor por Ti, de apreciação,
de adoração, Senhor, da qual o Senhor é digno, Senhor. Te pedimos, Senhor, nada podemos sentir. Nos tome pelas mãos, ó Espírito Santo, e nos conduza nessa noite para continuarmos adorando o nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, eu vou pedir aos irmãos agora para abrirem no texto de Gênesis, capítulo 25, relato sobre a noiva, a esposa que Eliezer, o servo de Abraão, foi buscar para o seu filho, para Isaac. Esse seria então o terceiro ponto que é necessário, que eu gostaria de nos encorajar para que nos posicionemos nele antes de sequer considerarmos o assunto ouvir a voz de Deus. Esse assunto de nos apressarmos ardentemente, com o coração ardendo para ouvir a voz dele. Isso eu quero ver com os irmãos na atitude de Rebeca, alguns poucos versículos. Então, Gênesis 24. Primeiramente, o versículo 18. Os irmãos conhecem muito bem o contexto, né? Então eu quero ir direto aos versículos. Eliezer chegou ali naquele poço e o pedido dele para o Senhor foi que, ao falar essas palavras que nós vamos ler, o Senhor provesse a mulher que é do coração de Deus para ele, segundo a resposta dela, que foi exatamente a resposta que Rebeca deu. Então, versículo 18. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. No original, as duas palavras aí é apressadamente. Tanto a primeira que fala prontamente, quanto a segunda que fala apressadamente, são a mesma palavra. Uma outra marca linda da reação, da atitude dela, é no versículo 54, mais ou menos a penúltima frase, fala assim: de madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, versículo 55, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça, ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. É interessante, irmãos, que a ideia no original dessa palavra irei já é ação, já é andemos. Não é algo para daqui a pouco, é imediatamente andemos. E o texto começa falando que foi de madrugada. Essa é a prontidão. Irmãos, Rebeca é uma linda imagem, uma linda figura de Cristo. Porque Abraão, como figura do pai, pediu ao seu servo, figura do Espírito Santo, a ir buscar uma esposa para o seu filho Isaac, figura de Cristo. Qual a atitude que nós vemos nessa mulher? O Senhor inspirou essas palavras para que nós tenhamos também essa atitude. Ele enviou o Espírito Santo. O que Eliezer faz pelo caminho, conduzindo Rebeca? O texto não entra em detalhes, e se os irmãos também se sentirem mal de eu sugerir algo para os irmãos, então excluam, mas eu suponho que as perguntas de Rebeca eram sobre Isaac. Eu suponho que Eliezer, naquele caminho, foi contando para ela sobre Isaac. Assim é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos conduz para Cristo. Ele foi enviado para nos preparar para o noivo. E assim que Rebeca
vê à vista o Senhor dela. Tem essa imagem interessante, que o texto fala que ela mesma se cobriu, né? E Apocalipse termina falando também, né, que a noiva a si mesmo se ataviou. Eu não sei qual é o motivo que Rebeca, naquela tradição, ela se cobriu, não sei por que isso. Talvez algum irmão saiba, tem liberdade de comentar. Mas quando eu leio isso, eu lembro dessa noiva que a si mesmo se ataviou. E vejo essa referência. Mas além disso, irmãos, essa palavra se apressou é muito interessante também na palavra de Deus como no geral. A primeira vez que ela aparece é sobre Abraão, é a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Em Gênesis, capítulo 18, um pouco para trás. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra. Disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. E ele oferece para servir, né, o Senhor. E depois no versículo 6 aparece aí a primeira vez que essa palavra é citada no Antigo Testamento. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borrado. Então essa é a primeira citação dessa palavra na Bíblia. A última citação aí, agora nós vamos para o Novo Testamento, e é claro que não é a mesma palavra, porque é grego, mas se os irmãos olharem a Septuaginta, vai ser a palavra que é usada no Antigo Testamento, que eles escolheram para representar a palavra hebraica apressou-se. Então, onde está essa palavra, a última vez que essa palavra aparece? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Versículo 11. Está falando do final dos tempos. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados são desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, irmãos, nós montamos um quadro muito lindo que nós vemos nessas 3 citações, e há muitas outras vezes, em muitos outros versículos aparece a palavra apressar, mas nesses 3 montam um quadro que nos sugere esse apressar para com o Senhor, né? Abraão se apressando para servir, Rebeca se apressando para conhecer, para encontrar o seu amado, o seu noivo, Pedro nos falando para nós aguardarmos e apressarmos o nosso noivo, a vinda dele. E como nós fizemos em todas as oportunidades que nós tivemos, nós buscamos ver essas qualidades que nós desejamos ter para a glória de Deus na pessoa de Cristo, né? Nós buscamos algo, mas nós vemos nele a perfeição. Nós falamos de ouvir, de obedecer, então nós olhamos para ele e vemos quem obedece perfeitamente, o modelo, o exemplo para nós seguirmos. Até porque é a vida dele em nós que vai nos levar a essa obediência ou a qualquer qualidade que nós queiramos ter diante dele, né? Não é em nós mesmos, é nele, através da vida dele, da graça dele. E nesse aspecto da pressa, quando nós paramos para pensar no nosso Senhor, nessa disposição em servir, pensem bem, a palavra ali em Gênesis capítulo 18 fala que no maior calor do dia Abraão se apressou, né? Então no meio-dia
naquele sol que muitas vezes nos dá indisposição, né, ele se apressou. Rebeca foi mais cedo ainda no texto que nós lemos. De madrugada, ela se apressou. E o Senhor, tem como ele ter se apressado mais cedo ainda, maior disposição ainda? Existe algum momento que é mais cedo do que a madrugada? Antes da madrugada é noite, aí não é cedo, já é tarde, né? A madrugada é o limiar, né? Rebeca está ali no limiar. Mas e o Senhor? Aí eu vou recorrer às palavras que o irmão usou na oração dele. No caso do irmão se referindo a Salmos, né? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Pedro. Já está perto de onde nós lemos. Vamos ver o que é mais cedo do que a madrugada. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, irmãos, o Senhor, ele antes da fundação do mundo, no concílio com o Pai, nessa reunião santa, da Santa Trindade, secreta, que ninguém tinha acesso, o Pai tinha um plano em seu coração, ele sabia que o homem ia cair, não pegamos ele de surpresa. E quem que se dispôs, quem que se apressou para ser o Cordeiro, para oferecer o seu sangue, para nos remir, nosso bendito Senhor. Isso é mais cedo do que de madrugada, antes da fundação do mundo. Mas talvez alguém poderia argumentar e falar, não, mas quem falou que o tempo foi criado junto com a fundação do mundo? Talvez o tempo tenha sido criado antes e depois o Senhor criou a terra e o universo. Alguém poderia argumentar assim. Então pode ser que o Senhor tenha se oferecido depois da criação do tempo e antes da fundação do mundo. Mesmo assim seria antes de Rebeca, porque a primeira noite foi em Gênesis 1:3, né? A primeira madrugada. E isso foi antes da primeira madrugada. Mas eu quero, irmãos, que nós verifiquemos na palavra se ele se apresentou ou não antes do tempo. E isso não é uma brincadeira, é para que a gente possa contemplar a força do amor do nosso Senhor, né? Quem somos nós, irmãos, para tanta disposição, para tanta pressa, né? Que valiosos nós somos aos olhos dele, né? E para nós só cabe gratidão, só cabe adoração. Vamos olhar então um texto em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo está ali encorajando a Timóteo, e a partir do versículo 8 ele diz: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, esse é o momento, irmãos. É uma frase que a gente não tem nem como começar a entender. Se está falando de eternidade, a ideia de tempo já fica impossível para nós, né? Como que é tempo se é eterno, né? Então, já não é tempo. Ele está falando que é antes disso ainda, antes dos tempos eternos. Cronos, aionos. Chequem no original. Hoje temos, graças ao Senhor, temos ferramentas para ver os significados. É lindo, irmãos, porque é de fato isso. Antes dos tempos, e vem esse adjetivo, eternos. O Senhor se apresentou.
Aleluia. Graças ao Senhor por isso. E essa disposição, ela é em primeiro lugar para com o Pai. É claro que isso nos envolve, Ele nos salvou, Ele morreu por nós na cruz, mas sempre em primeiro lugar, os olhos dele estão fixos no Pai. Obedecer ao Pai era o alimento dele, servir ao Pai era o prazer dele. E em o fazendo, Ele nos salvou. Mas Ele também expressa diretamente para nós, diretamente conosco, o seu amor. Peço os irmãos para abrirem Apocalipse. Ele se apressou para se apresentar como servo obediente, como filho obediente, que cumpriria a vontade do Pai. E no último capítulo de Apocalipse, ele também faz uma declaração maravilhosa para conosco. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Então, ele anseia para voltar, ele anseia para rasgar esses céus e encontrar a sua noiva. Não sei se é Timóteo ou Tessalonicenses. O Senhor fala que o nosso encontro com Ele será nos ares, o nosso encontro com Ele. E isso é lindo, tem sim o aspecto de ensino, de doutrina nesses textos, mas irmãos, é lindo de nós imaginarmos o Senhor apressado no seu trono, não esperando a gente ir até o trono, mas nos encontrando no meio do caminho, né? Que amor maravilhoso. Então, irmãos, seriam esses os três aspectos que eu gostaria que nós tivéssemos bem claro no nosso coração, como pano de fundo para considerarmos o nosso desejo de ouvir a voz do Senhor, essa disposição em reconhecermos nossa falha, a disposição em não limitarmos o Senhor e a disposição em nos apressarmos uns aos outros para voltarmos nossos ouvidos para Ele. Então, no assunto do discernir a voz de Deus, nós propomos 4 meios com os quais Deus nos abençoou para que possamos crescer e avançar, né? Lançando mão desses meios e praticando a comunhão com Deus através deles, nós podemos crescer nessa sensibilidade de ouvir a sua voz. E esses 4 pontos que foram sugeridos foi a palavra de Deus, né, como discernindo a voz do Senhor através da sua palavra, o Espírito Santo, e só fazer um parênteses, eu separei a palavra de Deus do Espírito Santo nessa lista, porque eu não estou me referindo à habitação do Espírito Santo em si, porque essa habitação ela é necessária para todos os pontos. Não tem como nós tocarmos a palavra de Deus sem o Espírito Santo e discernirmos a voz dele. A palavra de Deus ela nunca vai voltar vazia. Para aquele que tem o Espírito Santo, ela é salvação. Para aquele que não recebe a Deus e não tem o Espírito Santo, ela vai ser condenação. Ela vai acusar, ela vai mostrar os pecados, vai mostrar quem nós somos. E ponto. Então, o Espírito Santo, nesse sentido de habitação, que ele traz revelação sobre a palavra, que ele traz essa revelação íntima da comunhão pessoal com Deus. Os outros pontos são o corpo de Cristo, a igreja de Deus, o povo de Deus, e o último ponto são as circunstâncias. Então, todos esses pontos dependem da habitação do Espírito Santo, né? Na comunhão do corpo de Cristo, nós só vamos discernir a voz de Deus pelo Espírito Santo. O impacto das circunstâncias na nossa vida, a gente só vai ser capaz de entender a voz de Deus através das circunstâncias pelo Espírito Santo. Então, esse segundo ponto, Espírito Santo, eu me refiro mais à intuição, a essa questão quando nós temos uma impressão forte da vontade de Deus. Fale isso, não fale isso, vá, não vá. Nós lemos, quando nós tocamos nesse ponto, nós lemos versículos que nos mostram esse órgão que Deus nos deu,
o qual vai se tornando cada vez mais sensível à medida que temos comunhão com Ele. Paulo falando que o Espírito nos impediu de ir para aquele lugar, né? Ele não leu isso na Bíblia, né? Ninguém falou isso para ele, mas ele teve uma impressão forte, um peso no coração dele, uma falta de paz. É sobre isso que eu estou falando, o segundo ponto. E nós sempre fizemos assim, de considerarmos então como na prática isso se aplica para nós, né? A palavra de Deus como essa ferramenta para nos ajudar a discernir. Aí nós vemos versículos, vemos experiências de homens na palavra que, pela palavra de Deus, entenderam e discerniram a voz de Deus. E nós também salientamos a necessidade desses pontos estarem em harmonia uns com os outros. Eles nunca podem se contradizer uns com os outros. Se é de Deus, se é a voz de Deus, eles vão estar em harmonia. E daí nós citamos exemplos onde esses pontos foram isolados, né? Essa impressão interna, sem a checagem na palavra, um sentimento forte, mas sem checar a palavra se aquilo realmente é de Deus, sem consultar os irmãos, né? Sem observar as circunstâncias, um ser movido pelos sentimentos. Nós citamos Pedro, quando estava sentado com os judeus, com os gentios, aí chegaram os judeus, ele ficou incomodado e se levantou. Paulo, na hora, corrigiu ele. Então ele ficou com um incômodo interior que ele achou talvez que aquilo fosse um temor a Deus, né? E não estava honrando ao Senhor. Então a necessidade dele compreender, ele com certeza compreendeu muito mais do que nós, muito mais do que eu. À medida que ele foi tendo comunhão com o Senhor, ele foi compreendendo cada vez mais a palavra do Senhor. Pedro, Senhor, isso é imundo, eu não como. Pedro, mata e come. Então ele foi compreendendo com a palavra de Deus que aquilo não agradava o coração de Deus. E as duas coisas então entram em harmonia. Agora, quando ele se sentasse com os gentios, ele ia estar em paz. Esse sentimento, essa impressão ia estar alinhado com o coração de Deus. Ele poderia crescer nessa intuição. E hoje eu gostaria de encerrar com os irmãos compartilhando sobre esses outros dois pontos, o discernir da voz do Senhor pela igreja e pelas circunstâncias. Peço os irmãos para abrirem Colossenses capítulo 3, que é um versículo fundamental sobre essa experiência de discernir pelo corpo. Colossenses 3, versículo 17. A partir do versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então, esse versículo 15 em especial, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Ou seja, às vezes nós temos uma decisão para tomarmos e às vezes nós ficamos desconfiados de nós mesmos. Nós vemos que um sim para aquela circunstância é algo que nós desejamos muito. Então nós ficamos desconfiados de talvez a gente forçar aquela situação, né? E acabar não sendo a vontade de Deus, mas a nossa vontade. E o que a palavra está dizendo aí? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então a palavra não fala para nós nos orientarmos nessa paz individual, mas na paz coletiva. O Senhor nos oferece a salvaguarda de compartilharmos as nossas confusões, as nossas dúvidas com aqueles que estão próximos de nós, que têm encargo pelas nossas vidas, que oram por nós, para considerarmos juntos. Isso é uma bênção, irmãos, porque às vezes nós simplesmente não vemos, nós ficamos cegos por tanto querermos algo. E os irmãos podem nos ajudar a nos salvar daquela situação, porque não há paz no corpo, há uma falsa paz no indivíduo apenas. E essa paz, essa paz no corpo, ela funciona como um juiz, mostrando o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Então, quão necessário nós nos dispormos para
expormos a nossa vida para aqueles que o Senhor trouxe ao nosso coração. Porque isso, muitas vezes, para nós significa humilhação. Muitas vezes nós não queremos depender uns dos outros, queremos resolver os nossos problemas com as próprias mãos, né? Oramos ao Senhor, pedimos ajuda, mas não dependemos uns dos outros, não nos abrimos uns com os outros, e então acabamos nos confundindo, né? Esse, talvez o exemplo mais forte para esse assunto seja relacionamento, né? Para dois jovens, como é difícil para eles basearem na paz dos dois só, que é a vontade de Deus, né? Eles querem muito aquele relacionamento, né? Então, quão saudável, quão prudente é, antes de começar qualquer coisa, abrir com os pais, abrir com os irmãos, orarem juntos, aguardarem no Senhor, para que o Senhor confirme que aquilo não é, porque, irmãos, é difícil para nós lidarmos com as nossas emoções sozinhos. O Senhor nos colocou em um corpo, para um dar suporte para o outro. Então, quão fácil é para um jovem ser enganado quanto ao tempo e talvez também quanto ao modo, né? Às vezes ficamos atraídos pela aparência, mas não tem nada além disso. Não tem intimidade, não tem conversa, não tem amizade. É puramente o que João fala na sua epístola, concupiscência dos olhos, né? Então, os irmãos nos ajudam, nos libertam disso. Irmãos, quando nós fazemos... A carne, ela tem, né? Ela fala, nossa, mas se eu abrir para o irmão vai falar que não é, eu vou perder, né? Mas, irmãos, se não for, irmãos, é salvação, sai um peso das costas. E o que o Senhor tem é infinitamente melhor. Eu achei que eu não ia casar quando eu conheci o Senhor. Achei que eu estava tão decepcionado com os meus próprios pecados, eu achei que eu não ia ter como eu ter um relacionamento saudável. Era tão diferente do que eu conheci, do que Deus queria. E os irmãos sabem o quão infinitamente melhor foi a solução de Deus. Graças ao Senhor por isso. Então eu gostaria de ver com os irmãos um exemplo na palavra disso, em Atos, capítulo 6. E o aspecto aqui que eu desejo trazer para os irmãos é sempre coletivo. A gente está falando do corpo de Cristo. Capítulo 6, versículo 1 a 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Talvez não é direto o porquê desse texto, o porquê da escolha desse texto, mas se nós contrastarmos esse texto com Atos capítulo 1, quando eles escolhem a Matias, nós vemos uma diferença enorme, irmãos. E essa diferença ela se dá por causa da habitação do Espírito Santo. Como que eles escolhem Matias? Os irmãos se lembram? Lançando sortes. Eles aproximaram 2 irmãos, tinham que ter um requisito, que eles fossem pessoas que passaram todo o tempo na presença, acompanharam o ministério do Senhor, eram testemunhas oculares de Cristo. Então eles acharam 2 pessoas e lançaram sortes. Fizeram uma oração, o Senhor honrou o desejo deles de agradar ao Senhor, porque o pedido deles: Senhor, nos dê aquele que é segundo o seu coração, para a tua glória, né? E o Senhor honrou e deu Matias para eles. Mas eles lançaram sortes. Ele falou: Senhor, o que sair é o seu. Olha aqui agora, irmãos. Aqui não tem lançamento de sortes. Aqui, irmãos, é oração.
é testificação, é a paz de Cristo sendo dada sobre aquele irmão. O Senhor comunica ao coração daqueles que estão orando: é esse e é esse. Apresentem, orem, dependam de mim. Então, irmãos, é um caminho de progressão nessa dependência do Senhor, na intimidade do Senhor. E observe que é juntos, não é separados, é juntos. Eles fizeram isso juntos. Esse aspecto que a gente está vendo, ele é algo que Paulo fala em Efésios, no capítulo 4:16, um texto também muito conhecido dos irmãos. Isso não é algo, irmãos, que é uma bobeira, que não é tão importante assim. É algo de extrema importância que o Senhor deseja encontrar em nós, no nosso meio. Essa afinidade entre nós, essa harmonia entre nós. Atos 4. Efésios 4. Portanto, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. Nesse texto não. É mais para trás. Atos 4. Efésios 4:15, né? Isso, mas a partir do 11. O Senhor mesmo, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, da parte do Senhor, há abundância, há disposição, há dons. Ele quer dar isso ao povo dele, com o propósito que está aqui no texto. Da parte do Senhor, os braços dele, as mãos dele estão esticadas para nós. Mas o texto vai nos falar qual é a nossa responsabilidade. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O que acontece em Atos é esse versículo 16. Cada junta, cada parte do corpo, bem ajustado, cada parte do corpo cooperando, efetuando o seu próprio crescimento, aumentando a medida de Cristo neles. Homens tomando a posição da graça, a graça está dada pelo Senhor. Então eles agora precisam se posicionar, assumir aquilo que o Senhor deseja fazer na vida deles e não negligenciar. E dessa forma o Senhor pode fazer crescer o seu corpo, a sua noiva pode ser ataviada. Então é extremamente importante que cresçamos, aprendamos juntos a andar por esse caminho e discernirmos com a paz de Deus sobre a vontade dele para a nossa congregação. Esse aspecto a gente talvez esteja analisando da igreja debaixo da ótica dela como corpo, né? Porque a gente está falando dos membros se edificando, os membros se servindo, mas a igreja ela é apresentada no Novo Testamento de várias formas, né? A família de Deus, a noiva de Cristo. Então, em cada uma desses aspectos, dessas óticas, nós podemos ver coisas diferentes, cores diferentes dessa experiência de entendermos juntos a voz de Deus, né? Por exemplo, a palavra fala que nós somos lavoura de Deus, né? Então, nesse ouvir a Deus, nesse discernimento juntos, nós vamos saber quais os frutos que Ele quer produzir para nós, em qual tempo, né? Quando Ele entra no seu jardim, nós vamos detectar juntos.
No aspecto, irmãos, da noiva, é um aspecto vital para o nosso crescimento no Senhor, para a nossa adoração no Senhor. Se nós aprendemos como noiva, juntos a discernir a voz do nosso noivo, as nossas reuniões, elas deixam de ter orações, por exemplo, aquele momento que o Senhor está dando essa atmosfera repleta de amor por Ele, está conduzindo o corpo dele, o povo dele à adoração. Então, não há aquelas orações que por fulano e ciclano, pelo Japão, pela China, pelo Brasil, pelo governo. As orações são focadas nele, na pessoa dele. Não há cânticos focados em nós, os cânticos são focados nele. Não há mãos levantadas, não há joelhos dobrados, não há boa performance musical para que os outros vejam, é tudo para ele. Isso, irmãos, tem a ver com como noiva, ouvirmos o nosso Senhor. Porque a nota que ele dá é de foco nele. Orar, interceder é maravilhoso e é importante. Nós podemos ver isso no aspecto, por exemplo, de exército. Somos exército de Deus. Então o Senhor nos chama para batalhar, para intercedermos uns pelos outros. E juntos precisamos ter afinidade, harmonia entre nós, para sabermos quais são os assuntos que o Senhor está trazendo para nós intercedermos. Ou vamos fazer listas e listas e listas e orar mecanicamente por isso, por aquilo, né? Difícil de acompanhar, difícil de prestar atenção, não sentimos testificação, mas há um caminho de unidade, irmãos, para intercedermos. Nós experimentamos isso, experimentamos com o pai Pedro, o Senhor nos movendo em unidade. Então é um caminho para nós crescermos como exército, batalhando nas regiões celestiais, pelos propósitos, pelos desejos do coração do Pai. Então, em cada aspecto, em cada ótica da igreja, há um convite para nós entendermos como pode haver unidade no ouvir do Senhor, né? E como todos os outros aspectos, nós também apresentamos como seria então essa paz de forma negativa, uma paz confusa, que na verdade não é paz, é uma unidade dentro de um grupo que talvez esteja convicto que seja a vontade de Deus, mas porque falta a palavra, porque falta a comunhão, porque falta o Espírito Santo, então não é paz. É visto como paz, mas não é paz. Para ficar mais claro, eu quero ler um texto com os irmãos de Lucas. Lucas, capítulo 23. Antes de ler esse texto, só comentar algo com os irmãos que eu gostaria também de colocar, esqueci de falar. Ainda nesse aspecto de igreja, como o testemunho agora do Senhor, nós temos um texto de Coríntios que talvez os irmãos conheçam, que ele está falando ali sobre o problema do falar em línguas sem que seja isso de Deus. Um falar, não que não seja de Deus, não seja no tempo de Deus. Um falar em línguas sem a interpretação ou de forma confusa. Aí Paulo fala ali, é melhor que fale poucas palavras e todos entendam do que falar em línguas e ninguém entender. Aí ele fala, se entrar um indouto no meio, um incrédulo no vosso meio e ouvir todos falando em línguas, se os irmãos quiserem deixar marcado aí, em 2 Coríntios, deixar esse texto de Lucas, que é o que vamos seguir, 2 Coríntios, capítulo 14. Não tem capítulo 14. Primeira coisa. Isso, obrigado. 1 Coríntios 14. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus.
testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O texto não esclarece para nós, não deixa explícito se esse é convencido e por todos julgado é algo verbal. Se os irmãos de fato falam com ele e julgam ele e ele é convencido e julgado. O texto não fala isso. Talvez raramente seja assim. Agora, se há realidade em nós, se há real amor, genuíno temor diante de Deus, se a vida dele, se há uma medida da vida dele em nós e adoramos a ele, e entra uma pessoa, e essa pessoa vê esse testemunho, a vida do Senhor no nosso meio, em nós, é poderosa o suficiente para fazer isso que o texto está falando. Talvez alguns conheçam o irmão Baksin, que foi um servo na Índia. No caso dele foi assim, ele foi no navio, ele era de uma das castas mais religiosas da Índia, não era cristão, foi no navio, numa viagem para o Canadá, e falaram para ele não ir, porque os indianos não eram bem vistos pelos americanos, que era o grupo que estava no navio. Não vai, porque você não vai ser bem recebido, a sua cultura não é bem vista. E ele, por orgulho, falou, não, eu vou, e eu vou fazer tudo o que eles fazem e provar que eu sou igual a eles. Não sou menor. E o que aconteceu lá? Teve uma reunião. Ele foi na reunião. Os irmãos louvaram, ele louvou. Os irmãos falaram, ele falou. E ele conta na pequena biografia dele o coração dele por trás disso. Julgando, né? Quando começou a pregação, porque aí não dava para ele falar nada e fazer nada, ele dormiu para passar mais rápido. E logo depois da pregação, os irmãos se ajoelharam. Aí ele se ajoelhou. Ele não se ajoelhou, ele ficou em pé e falou assim, não vou me ajoelhar, isso é humilhante, não vou fazer isso. Só que tinha um ajoelhado na direita e outro na esquerda. E ele não queria incomodar as duas pessoas. E daí ele lembrou, eu já fui em templo disso, templo daquilo, eu lavava meus pés, eu respeitava, porque eu sou muito bom, eu sou muito moral. Então, com uma atitude de respeito por eles, eu vou me ajoelhar. Aí, irmãos, acabou a história. Quando ele se ajoelhou, ele foi inundado pela presença do Senhor. O nome de Cristo se tornou doce à boca dele. E ele repetiu o nome, Jesus, Jesus, meu Salvador, meu Redentor. E ali começou a história de mais um servo precioso do Senhor. Os irmãos não falaram nada com ele. Entendeu? O Senhor quer ver isso no nosso meio também. Não está em nós, não há mérito em nós para isso, não há poder em nós para isso. Em nós que eu digo, na nossa carne. Há em nós no sentido que essa vida maravilhosa está em nós. Está em nós. Latente, para se manifestar e jorrar uns para os outros e para aqueles que adentrarem essa porta. Então, o texto de Lucas, versículo 21, versículo 20. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele, para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Pilatos não achou nenhuma culpa no Senhor, digno de morte. Viu ele como uma pessoa inocente. Ele não tinha conhecimento da palavra, ele não era judeu. Imagina se ele tivesse. Imagina se ele conhecesse Isaías 53. Porque ele, de certa forma, ele ficou impactado com as conversas, a interação que ele teve com Jesus, o sonho que a esposa dele teve. Ele ficou impactado. Não sabemos se isso surtiu algum efeito para a salvação dele, né? Só o Senhor sabe, e é só para o Senhor que isso importa. Mas Pilatos fala, eu não encontrei mal, que mal ele fez, não encontrei nada. Agora eles, os judeus ali, unidos, aqueles que tinham a palavra, que tinham Isaías 53, unidos, em uma só voz, gritando loucamente, crucificam. Por que isso, irmãos? Porque eles separaram tudo. Eles separaram a palavra do Espírito. Eles se voltaram contra Deus. Eles voltaram as costas contra o Senhor. Eles se rebelaram, movidos por um amor a si mesmo, pelo amor ao mundo. O mundo via eles com olhos de autoridades, homens superiores. A religião se tornou um objeto de prazer para eles, porque eles
se viam santos aos seus próprios olhos, melhores do que os outros, cegados por essa frieza da religiosidade morta, deixaram a comunhão com Deus, né? Como o irmão Demetrios compartilhou. Hebreus nos exorta, né? Que não haja em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, essa é a senda de morte, de perdição, de loucura para um grupo que, mesmo que tenha a palavra de Deus, mesmo que se chame cristão, né? Porque aqui a gente não está falando da igreja, a gente está falando de judeus, mas se aplica porque o princípio é o mesmo. Se nós fecharmos nossas Bíblias, os nossos corações, porque nós podemos até manter a Bíblia aberta, mas nós podemos manter para o nosso próprio orgulho. Eu leio a Bíblia, dou checklist no tanto de versículo que eu tenho que ler por dia, nos sentimos santos por isso, mas no nosso coração não há busca por Deus, não há obediência, não há amor, não há afeição pelo Senhor, né? Se não há essa comunhão com o Senhor, essa palavra não vai efetuar o propósito dela de nos transformar, de trabalhar o caráter de Cristo em nós, e aos poucos nós vamos nos afastando do Senhor. Então esse princípio que agiu neles, nós também corremos o perigo e precisamos ser alertados e nos alertarmos disso. Não interessa se não são a igreja, porque nós vimos porque a Igreja Católica criou a Inquisição, porque a Igreja Católica perseguiu os servos do Senhor, porque depois na Suíça também os protestantes cravaram guerra com os católicos, de tal forma que um homem, um servo de Deus preciosíssimo, de peso, nem vou falar de peso, né? O Senhor que pesa, não interessa, de muito peso, Zwingli, se engajou nessa guerra, envolveu política, interesses políticos com realidades espirituais. Ele se envolveu e morreu nessa guerra. Por que isso, irmãos? Porque em algum momento há essa ruptura entre a dependência, a voz da voz do Espírito, a palavra, as coisas desalinham e o homem vai por aquilo que ele acha que está certo, por essa paz conjunta. Nós concordamos que é muito importante defendermos os nossos direitos, sendo que Cristo não defendeu os seus próprios direitos. Então a palavra foi fechada nesse momento e houve um engano. Não peso a mão sobre esse irmão, é um irmão muito maior do que eu, né? Ele falhou e eu falho muito mais do que ele, mas é um alerta para nós, aprendermos com ele, não deixarmos de lado a palavra, não deixarmos de lado a comunhão com o Espírito. E nessa comunhão uns com os outros, estarmos sempre com essas coisas unidas, não separarmos elas. Era isso que eu tinha para compartilhar sobre esse aspecto da igreja. E sobre o aspecto das circunstâncias, é bem mais objetivo e resumido. Vou só citar para os irmãos o exemplo de Canaã, né? Porque esse aspecto das circunstâncias, ele é traiçoeiro para a nossa carne, porque a gente, né, isso infelizmente é até pregado no nosso meio, mas circunstâncias negativas não quer dizer que não são bênção. Davi, no Salmo 23, né, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, é um vale da sombra da morte, mas preciosa é a presença do Senhor com ele. Se Davi tivesse que escolher ficar naquele vale com a presença do Senhor, ou sair do vale e perder a presença do Senhor, o que os irmãos acham que Davi escolheria? Então, é infinitamente superior. Através de circunstâncias negativas, né, tem uma poesia que fala, através de providências carrancudas, Deus esconde uma face sorridente. Por que isso? É masoquismo? De forma alguma, irmãos. Através dessas circunstâncias, nós experimentamos algo com o Senhor, se nós buscamos a Ele, que
nós jamais conheceríamos sem essas circunstâncias. Elas nos aproximam do Senhor. O Senhor viveu assim. Ele fala, não tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se andamos pelas pisadas do Cordeiro, como não passaremos por aflições e tribulações? Se o mundo jaz do maligno, se o príncipe desse mundo é inimigo do nosso Deus, se ele está ao nosso derredor como um leão buscando alguém para devorar, como buscaremos uma testificação positiva das circunstâncias para nos posicionarmos? Eu não vou fazer isso porque não tá boas condições para mim, eu não vou aceitar esse trabalho porque o salário está muito baixo, né? Mas se for a vontade de Deus, é para a glória dele. Ali no evento de Canaã, eles se confundiram, eles viram os gigantes, né, naquela comissão de espias, com exceção de Josué e Caleb. Eles viram aqueles gigantes e esqueceram aquele que é maior do que todos, o Deus que fez a promessa que eles herdariam aquela terra. A palavra já tinha sido dada, Deus não volta atrás e Deus não mente. A vitória já estava garantida para eles, não tinham o que eles temerem. A intenção deles irem naquela terra era para eles verem as bênçãos daquela terra e voltarem encorajados. E os olhos deles se voltaram para as circunstâncias a ponto deles ignorarem a palavra que já havia sido dada para eles. E se rebelarem, não quererem. E eles pagaram um alto preço por isso. Morreram no deserto, não herdaram a terra. Enquanto, se os irmãos lerem a testemunho de alguns mártires da história da igreja, nós temos uma irmã, por exemplo, que quando perseguida e marcada para morrer por causa da sua fé, ela solicitou que fosse permitido para ela, nesse momento, estar vestida com o vestido de noiva dela, porque assim ela queria se apresentar para o noivo. Então, irmãos, que contraste de olhos fixos no Senhor, que vão além dessas circunstâncias, né? Coisas passageiras, terrenas, como Paulo diz, leve e momentânea tribulação, mas que produzem em vós eterno peso de glória. Se nós tocarmos algo dessa glória que o Senhor está formando, que é a vida dele em nós, essa comunhão com ele, que é o mais precioso de tudo que temos, nada vai ser mais atraente para nós, irmãos, do que agarrarmos aos pés dele em qualquer circunstância. Penso que tá bom por aqui e que o Senhor possa avançar em todos esses aspectos, que aprendamos como ele tinha sempre a face voltada para o Pai, e as circunstâncias dele, ele não ignorava, né? O texto que nós lemos junto com os irmãos, quando tivemos um encontro de homens de Paulo, no último capítulo de Coríntios, ele fala: sede vigilantes e posicionai-vos firmemente na fé. Então ele fala desse ser vigilante, né? Nós não deixarmos as circunstâncias chegarem, ou os pensamentos passarem e saírem, né? As coisas acontecerem no modo passivo, apático, a vida está seguindo, mas que nos posicionemos a cada dia juntos, buscando a face do Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para o dia de hoje, o que o Senhor tem para nós, sozinhos, juntos, a cada reunião. Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje? Quais são as circunstâncias de hoje que podem nos levar para mais próximos de Ti? Sejam elas boas, que produzirão alegria juntos, regozijo, o nascimento precioso. Sejam elas negativas, ruins não, porque o Senhor é o Pai das bênçãos, de quem procede toda dádiva e dom, né? Ele não nos quer nenhum mal, mas que aprendamos então essa sensibilidade, olhando para o nosso Senhor, que foi sensível. Ele avançava, ele ia, ele se retirava, né? O Demetrios, uma das reuniões atrás, citou vários exemplos do Senhor convidando: passemos para outra margem. Ele estava atento, irmãos.
Ele sabia quando se afastar, ele sabia quando se revelar, quando se emudecer, quando se ocultar. Então estejamos também para cada vez mais, individualmente e coletivamente, sejamos servos, como o Salmo fala, atentos à mão do seu Senhor. Tinha aquela serva que ela era tão íntima da sua senhora que ela não precisava falar nada. Ela levantava a mão, a serva já conhecia o que a senhora queria e a sua senhora queria e já ia buscar para ela. Copeira, né? Como Esdras, né? Que foi o copeiro, né? Neemias. Oi? Então, podemos desfrutar de tal sensibilidade, podemos experimentar tal unidade juntos. Como eu disse, da parte do Senhor, as mãos estão estendidas com graça, com os dons, com os ministérios, com a palavra, a abundância do Espírito Santo, tudo Ele nos concede, porque Ele é o primeiro interessado. Ele quer ver a sua noiva formada, sua noiva ataviada, Ele quer olhar para ela e ver a si mesmo, quer que avancemos. Então, que nos posicionemos juntos e corramos, nos apressemos para o nosso amado. Obrigado, Debs. É bom a gente ter falado do irmão Batsim que a gente descobriu, né? E eu estava falando mais cedo pro Roberto. O Batsim ele é mencionado pelo Zac Pooney, lá da Índia. Eu falei que eu assisti até naquele vídeo que você falou, que você passou do Zac Pooney falando do Batsim, né? E ele falando da importância, essa importância de olhar para a igreja, né, a igreja de Cristo ao longo do tempo. E ele falou uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar atenção, entendeu? Hoje a gente, como igreja, pode olhar um pouquinho mais longe para muitas questões. E esse olhar um pouco mais longe é possível porque, como igreja, a gente está mais alto. E o que é esse estar mais alto? Muita coisa foi construída sobre os ombros daqueles irmãos que vieram antes. Então, ele fala isso do Batsim, que era uma referência para ele. Obviamente, para Batsim, a referência foram outros irmãos e outros irmãos. Então, a caminhada de Deus com o seu povo até chegar em nós, muitos vieram antes, tiveram as suas revelações próprias para aquele tempo, as circunstâncias próprias, e suas falhas também. E nós viemos depois, de modo que não há necessidade de a gente construir tudo do zero, tá? Porque seria uma arrogância assumir que tudo que foi construído ao longo desse tempo não tinha propósito, seria uma arrogância no primeiro momento. E que a gente tenha humildade para olhar para trás e enxergar que aquilo que eles enxergaram era de acordo com a altura que eles estavam, com base nesse apoio, no ombro daqueles que vieram. Obviamente, hoje a gente tem irmãos mais contemporâneos nossos, né? Eu tenho alguns teólogos e pastores que eu sigo e muito daquilo que Deus revela na minha vida através da leitura passa pela vida desses irmãos que são meus contemporâneos, na vida deles, de outros irmãos e assim sucessivamente. Então é muito importante a gente esteja sensível ao crescimento da igreja que é do Senhor, que, como o Raíssa colocou muito bem, o maior responsável, não só pelo desejo, mas também pelo fazer na igreja é Cristo. Então ele tem o desejo, é ele quem faz. E a gente vai sendo alicerçado sobre esses que vieram antes. Então é muito importante quando algo acontece, que a gente reflita com aquilo que aconteceu, olhe para trás, né? Muitas das dificuldades de hoje não são dificuldades de hoje, são dificuldades do homem, que foram vividas por outros homens. Então, a importância de a gente olhar para a história da igreja, a história de alguns irmãos, olhar para alguns momentos, não só os momentos muito positivos, onde teve acerto, os momentos que tiveram erros, e tiveram muitos erros,
e que a gente não olhe com um olhar superior, mas olhe com um olhar de humildade, porque nós, o texto que a gente começou sem saber, né, eu falei aqui Hebreus, né, mas o autor de Hebreus estava falando exatamente isso, a nós, enquanto igreja, né, com uma imagem do que havia acontecido no passado. Se aqueles que receberam uma salvação tão grande foram capazes de negligenciar, quanto mais nós agora que recebemos a revelação do Filho, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então a possibilidade de negligenciar, ela é real, ela existe, né, nas nossas carnes frágeis, que a gente seja humilde, né? Foi interessante você testar, porque eu notei isso sobre os irmãos, eu esqueci de falar. Porque às vezes a gente tem algum assunto da Bíblia que a gente conversa, que a gente encontra, a gente não entende, e a gente não, por temor ao Senhor, a gente não quer aceitar um entendimento errado, negativo, que não é compatível com o caráter de Deus. E às vezes a gente pergunta para um, para o outro, e ninguém sabe o que significa aquele versículo. E às vezes se há esse esforço de ir na história, né, e buscar comentaristas, quantos comentaristas comentaram versículo por versículo da Bíblia. Hoje o tesouro é tão grande que a gente tem irmãos mais indicados para cada livro da Bíblia, que tiveram uma revelação mais profunda de cada porção. Que banquete nós temos, e daí se tem esse esforço, a gente recebe, a gente lê ali e recebe essa paz através do corpo de forma atemporal, né? O Senhor testifica, é o irmão que deixou um tesouro para nós, a mente dele por trás daquele texto. É maravilhoso mesmo. Tá? A gente, conversando mais cedo, estava falando que Deus se revela de formas muito específicas, de acordo com a missão de cada servo que ele levanta. Então, foi assim ao longo da palavra, a palavra inteira. A gente, conversando mais cedo com a Gabi hoje, a gente estava comentando sobre o livro de Jó. Então, você pega o livro de Jó, uma porção da palavra, e é um livro que fala muito especificamente, né, sobre questões de sabedoria, soberania de Deus, muito específico. E você tem irmãos ao longo da história que foram levantados nos seus ministérios, onde Deus falou especificamente coisas, né? Eu estava fazendo referência aqui a George Miller, né, que foi um irmão que trabalhou muito essa questão do viver pela fé, né? Imagina quanto Deus não falou na vida desse irmão a respeito da dependência do Senhor. E a gente sabe de outros irmãos, né, com essa família do Pedro, o irmão Pedro e os seus avós e bisavós que viveram pela fé também, com base em George Miller, foram impactados. E aquilo é só uma perspectiva da vida do Senhor, né? E os irmãos que viveram em adoração, ansiando a volta do Senhor, os irmãos que viveram debaixo da obediência constante, os fiéis à palavra, os fiéis à teologia Lutero, que falei aqui mais cedo, viveu num tempo onde os princípios fundamentais, né, da vida cristã eram distorcidos, precisava se levantar, e foi levantado por Deus para de uma forma corajosa, né, rebater, como Paulo rebateu muitas vezes. E aí você tem em cada um desses irmãos uma porção muito genuína de Deus ali que a gente tem, só a breve. E segundo os nossos, para aquilo que a gente é chamado, a missão de cada um de nós aqui, Deus vai indicar esses caminhos, vai indicar esses irmãos que vieram. Eu falei que eu gosto muito talvez pela minha área de atuação, gosto muito do John Lennox, eu recomendo muito sempre que os caras de tecnologia e ciência, que ele é um matemático, né? Mas quando você vê o testemunho, a forma como Deus fala através da vida desse homem, né? E a referência dele já é um literário lá, o C.S. Lewis e assim vai. Então você vê ali Deus derramando, né, porções ideais para cada um desses servos, né? E elas todas juntas são lindas. Eu acho que como primeiro Miguel do ano, a gente está iniciando um novo ano e a gente sempre faz reflexões, né, quando a gente inicia algum novo ciclo. Eu acho que é a gente levar ou trazer para a gente, o primeiro, o individual, né, que a gente está falando muito da palavra, mas
acho que cabe a cada um de nós aqui a reflexão da importância, né, que tanto foi falado e que a gente tanto fala aqui no Mitel, do estudo da palavra, né, de conhecer Deus através da sua palavra. A gente falou muito de corpo, muito de igreja, e a gente vive tempos difíceis, né, onde existe muita religiosidade, falando tanto de Alemanha quanto de Brasil, e muitas vezes as pessoas não sabem nem por que algum ato que elas fazem dentro da religião, quanto menos, né, quanto mais ir na palavra e verificar, né, o significado. Às vezes pode até existir, mas as pessoas simplesmente não sabem. E a questão da gente fazer parte do corpo, né? Também vivemos tempos difíceis, onde a gente ouve muita gente falar, Deus está em todos os lugares, não preciso estar na igreja para buscar a Deus, ou eu posso buscar a Deus no meu lar, e cristãos, né? Ou pelo menos pessoas que se dizem cristãs. E então, porque a palavra é tão clara da necessidade que existe de a gente estar no corpo, porque existe todo um propósito do Senhor em trabalhar o corpo, né? Existem vários textos, se não todos, que o Regis leu, um propósito no coletivo, né? Onde Deus atua no coletivo, só no coletivo, né? Existe um trabalho que o Senhor faz que só vai fazer no coletivo. A gente crescer na multiforma do Senhor e entender, né? E suportar às vezes em amor, que também o Senhor nos ensina no corpo. Então, existem trabalhos que o Senhor só faz na nossa vida, evoluir nele se a gente estiver no corpo. E eu acho que a gente uma boa forma de começar o ano refletindo, né? Pedindo ao Senhor que nos dê o querer de buscá-lo mais através da sua palavra, conhecer aquilo que o Senhor tem para nos revelar, e tem muito, e se a gente, cada um de nós, acho que fizer a reflexão de tão pouco, né, conhecemos, que a gente busque mais, e busque mais o relacionamento no corpo também. De verdade, né? Não só estar na igreja, eu fui à igreja, eu estou na igreja, nós somos igreja, nós somos o tempo todo. É isso. Uma bênção, obrigado pela presença. E para aqueles que estão de volta, né? Vocês estão voltando essa semana agora? Próxima quarta. Próxima quarta-feira. Então tá breve já, né? Tem mais esse final de semana aí. Ô, família, aproveitei para levar para passear, hein? É que agora a gente mora tão distante que só distante é só no ir Shrek. para Berlim é um passeio, sabe? Estão passeando hoje, né? Chega lá, cansa com todo. Olha, se não levar a Wittenberg, você não tem que trazer ele de novo, hein? É o risco, não é não? Ai, Roberto, já dá até para comemorar. Então não vamos não, porque eu quero voltar na próxima vez. 0800, Jonas. Mas obrigado pela presença de vocês, obrigado por estar junto com a gente aqui num momento de tanta alegria, e obrigado pelo filho, abençoado pelos filhos, né? Que são amigos e amados nossos aqui já de um bom tempo. E, se eu permite, eu queria orar agradecendo a Deus pela vida de vocês, e que Ele já, nosso Deus, Ele atua fora do tempo, então a viagem de vocês e o retorno e tudo que já está preparado lá, já está feito, né? Vocês só vão descobrir. Vocês voltam para o Brasil ou para... Não, vocês... Para Moçambique. Eu queria orar para agradecer a presença de vocês aqui e o retorno aos trabalhos. Obrigado. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Roberto, sua esposa, e por tudo que eles têm, ó Pai, representado no teu reino. Sabemos, ó Pai, através dos seus filhos, pelos trabalhos, Pai, dos desafios que o Senhor tem colocado na vida deles, as propostas, ó Pai, eles como bons servos teus, ó Pai, têm colocado as suas vidas, ó Pai, no teu altar. Eu te agradeço porque nós, como tua igreja, Pai, vemos que
os teus remanescentes estão em todos os lugares, Pai. Nós nos alegramos, Pai. Nos alegramos porque nós temos a Ti, mas é tão maravilhoso que nos deu uma família, Pai. Uma família que nós enxergamos essa fidelidade, essa parceria, esse mesmo carinho, Senhor. Nós vemos em tantos irmãos, Pai, irmãos espalhados por esse mundo maravilhoso que Tu criou. E o Roberto, Pai, é mais um desses irmãos que está ali naquela área com o propósito de Te servir. Pai, eu quero Te pedir que, dentro daquilo que o Senhor tem preparado, que o Senhor conceda a ele esse retorno de paz, de tranquilidade, que o trabalho, Pai, que o Senhor tem proposto para eles ali seja concluído para a honra do Teu nome, Pai, com toda a paz, com toda a tranquilidade, Senhor, que eles possam ter ali momentos de crescimento, momentos de regozijo, que eles possam ter experiências, Pai, profundas contigo, Senhor, e que eles descansem e se alegrem no Senhor, porque a vida contigo é uma vida que nos leva ao trabalho, mas ela é suave, ela é alegre, é uma vida que nos dá plenitude, Senhor, porque é isso que a Tua palavra nos mostra, Senhor. E se nós em algum momento, não estamos experimentando, Pai, nos perdoe, porque é limitação nossa, mas nós confiamos que o Teu Santo Espírito, no tempo certo, vai nos apresentar essa vida plena, essa vida abundante, Pai, que temos em Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez pela vida desses irmãos. Guarde-os aqui durante esse período que eles ainda têm aqui, que eles possam aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem para eles aqui e leve-os em paz, leve-os em tranquilidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vamos comer o que ainda resta ali. Uma pergunta Tem dois, mas quebrou, soltou. Y el varón no te dirá más con el Jacob, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. ¿Por qué me preguntas? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y soy librada de mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su mano. Por esto no come los hijos de Israel hasta hoy, del tendón que se encontraba. Entonces está en el caso del hueso del cordero, del animal. Porque tocó a Jacob ese sitio, pues en el tendón que se encontraba. O fato de eles não comerem, eu penso que é um memorial para se lembrar, uma celebração desse evento. O significado. Na minha versão está falando que eles não comem essa peça só, não fala qual animal. E. Sí, mi versão tampoco, pero yo estoy deduciendo. Que cualquier animal, evidentemente que no sea cerdo. Sim, e daí eu penso que seja um memorial aqui, mas o contexto, a coisa do contexto é se você comparar com Emaús, quando os discípulos estavam voltando tristes, o Senhor aparece para eles. O texto fala que o Senhor quer passar adiante. Aí eles falam com o Senhor, filho, você já é tarde. Vamos jogar, né? Lembra? E o Senhor ficou com eles, jantou e os olhos deles abriram. Então, o Senhor ia de fato passar adiante, mas eles constrangeram o Senhor a ficar. O Senhor reagiu ao desejo do coração deles. Isso foi uma mesma coisa, porque Jacó, essa briga, isso não é rivalidade, não é violência, porque ele estava brigando para que ele o abençoasse. Então, era uma insistência de busca por Deus. E ele constrangiu. Isso é uma linguagem espiritual, não é uma briga de violência, é uma briga de falando do desejo forte do coração dele. É uma insistência. Literalmente, ele insistiu com o Senhor. De forma literal, essa é uma Bíblia que chama de teofania, que são pré-aparições de Cristo no Antigo Testamento. Às vezes anjo com letra maiúscula, ou lá na tenda de Abraão que eu li, ali o Senhor se fez presente. A palavra fala que ninguém jamais viu a Deus. Em Hebreus fala que Jesus Cristo é a imagem, a revelação de Deus para nós. Então toda aparição de Deus no Antigo Testamento é Jesus, só que não encarnado, porque ele encarnou em João 1, quando ele nasceu do ventre de Maria. Então ele se apresentou algumas vezes, uma das vezes é essa, é Jesus que E nisso Jesus encontra esse homem com desejo ardente de conhecer qual é o seu nome, porque nome na Bíblia fala de identidade. O nome dele é Shalom, Deus é a nossa paz. O nome fala de quem ele é, então querer saber o nome é querer conhecê-lo. O que ele mais deseja de nós? Que nós desejamos conhecê-lo. Então ele encontrou no coração de Jacó tudo que ele busca no momento. Grande foi a alegria. E ele feriu a coxa, e de forma que Ló, que Jó ia viver a vida inteira. Então ele se lembrando daquele momento. Agora, se você quiser ir mais no texto, essa questão da coxa, talvez o irmão Macintosh é o melhor comentarista do Pentateuco. E ele interpreta justamente assim, a luz do Novo Testamento. Eu te passo o link depois. Ele vai capítulo por capítulo.
Tá gravando até agora, meu pai.